de Deus e pelo povo, declaro aberta a terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo da 12ª legislatura. Convido a todos a acompanharem a execução do hino à Palmeira. No porvir, o sol com exemplos do Evangelho, aos filhos desta terra sempre a unir. Lembremos da afeição de lugarejo, ansioso de servi-la em ser cidade, que assim que vislumbrou fortuito ensejo, fez-se o recanto de felicidade. Chamemos a memória os ancestrais, audazes bandeirantes da grandeza, e ao fundarem as ondas de os currais, geraram disciplina e a riqueza. É sempre essa palmeira acolhedora que aos filhos de outras pragas propicia fartura, bem-estar e promissora de paz, de amor e de alegria. Palmeira, de vender e corre então, com boas auras, tutelas nosso lar. Por isso dirigimos o altar, florido em festa em nosso coração. Solicito à vereadora segunda secretária que proceda à leitura da ata resumida da segunda sessão ordinária. Fica dispensada a leitura da ata resumida da segunda sessão ordinária. Em discussão a ata. Aprovada por todos. Convido a vereadora segunda secretária para que proceda à leitura do expediente da sessão. Prezado senhor parlamentar jovem Emily, informamos que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, SEED, desenvolve ações voltadas à promoção da saúde mental, prevenção das violências e fortalecimento da convivência escolar, por meio de equipes multiprofissionais instituídas pela Lei Federal nº 13.935 de 2019, regulamentadas no âmbito estadual. As equipes multiprofissionais da rede estadual são compostas por psicólogos, assistentes sociais e professores na função de técnicos pedagógicos, atuando tanto na sede administrativa da SEED quanto nos núcleos regionais de educação. No que se refere especificamente à atuação dos profissionais da psicologia na política educacional, cumpre destacar que suas funções se diferenciam do atendimento clínico em saúde mental, realizado pela saúde pública. A atuação do psicólogo educacional no contexto escolar não se caracteriza como psicoterapia individual ou atendimento ambulatorial, atribuições próprias das políticas públicas de saúde, especialmente da rede de atenção psicossocial. Assim, quando identificadas situações que demandem acompanhamento clínico especializado, as equipes escolares e multiprofissionais realizam os encaminhamentos e articulações necessárias junto à rede de saúde e aos demais serviços públicos competentes, observando os princípios da intersetorialidade e da proteção integral previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069, de 1990. Resposta aos requerimentos número 31, 33 e 34. Parlamentar jovem Bianca.
Referente ao requerimento número 31, que solicita informações acerca das obras de recapeamento asfáltico da Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, informamos que já existe projeto elaborado para execução da obra. Esclarecemos ainda que há previsão para a realização do recapeamento durante o período eleitoral, considerando que o recurso destinado não possui risco de perda. Desse modo, estamos priorizando neste momento a execução de obras vinculadas a recursos com prazos mais restritos e que necessitam ser concluídas antes do período eleitoral. Quanto ao requerimento número 33, referente às obras de pavimentação asfáltica no Distrito Industrial, especialmente na Rua José Caetano de Oliveira, informamos que há previsão para a execução da obra e que já existe projeto técnico elaborado. Contudo, até o presente momento, não há recurso orçamentário disponível e destinado especificamente para a execução dos serviços. Referente ao requerimento número 34, que solicita informações acerca da existência de projeto, planejamento ou cronograma de manutenção e restauração dos ginásios de esportes e dos banheiros públicos localizados na Praça Domingos Teodorico de Freitas, em frente ao cemitério municipal, informamos que esta secretaria possui projeto em andamento para a revitalização e restauração dos ginásios de esportes, por meio de recursos provenientes do Fundo Municipal do Esporte. Esclarecemos ainda que as melhorias previstas contemplam serviços de manutenção, recuperação e adequações estruturais, com a finalidade de proporcionar melhores condições de uso, segurança, conservação e acessibilidade aos atletas, usuários e à comunidade em geral. Desse modo, as intervenções serão realizadas conforme cronograma de execução e disponibilidade dos recursos destinados para essa finalidade. Solicito para o primeiro secretário que proceda à verificação da presença e se existem vereadores inscritos para usarem da palavra durante o expediente. Todos os vereadores estão presentes e inscritos para usarem da palavra. As vereadoras Nicole sobre Maio Laranja, Bianca Heloísa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Adriano sobre Maio Amarelo e Stephanie sobre as consequências emocionais e físicas das vítimas de acidente de trânsito, Emily e Amanda sobre as consequências psicológicas para crianças que sofreram abuso sexual. Nicole. Excelentíssima Senhora Presidente, colegas parlamentares e público aqui presente, boa tarde. Ocupo esta tribuna hoje para trazer aqui um assunto que merece total atenção. A urgência de rompermos o silêncio de nossa sociedade diante do abuso contra crianças e adolescentes. A grande verdade é que vivemos em um país que muitas vezes a população prefere o conforto da omissão ao incômodo de agir, onde as pessoas evitam se envolver por medo de conflito ou sobre a velha desculpa que não devem se meter na vida dos outros. Mas quando o assunto é a segurança de um menor de idade, todo cuidado é preciso. Quem escolhe fechar os olhos e se omitir diante de abuso está, na verdade, escolhendo o lado do agressor e se tornando cúmplice dessa covardia. E é nosso dever proteger e impedir que isso aconteça. Tudo começa pela nossa capacidade de escutar o que não está sendo dito por palavras. Uma criança que sofre violência dificilmente vai explicar de forma clara o que está passando, mas ela fala o tempo todo através de sinais. Ela fala quando muda drasticamente de comportamento, quando se isola do mundo, quando o rendimento escolar despenca ou quando apresenta uma agressividade repentina. O silêncio e o medo de uma criança são um pedido de socorro desesperado. E nós precisamos aprender a ler esses sinais antes que seja tarde demais. Depois que encontramos o problema, o próximo passo é a denúncia, sem medo, já que ela é anônima. Precisamos acabar de vez com essa história de que o ambiente familiar é um território intocável onde ninguém pode interferir. Suspeitou de violência ou de abuso contra crianças e adolescentes, é nosso dever discar sim ou acionar o conselho tutelar imediatamente. A denúncia tem o poder real de salvar uma vida. Solicito uma parte, vereadora. A parte concedido. Quero assumar esse raciocínio que quando falamos sobre a importância da denúncia da agressão contra a criança e adolescente, sabemos que é algo muito visto hoje em dia. Dados apontam que o Brasil é um país com alta subnotificação, mas as estatísticas oficiais apontam que a violência sexual representa 45% das notificações de agressão contra meninas, e as notificações
e os abusos correspondem a mais de 60% dos registros de estupro no país. Quase 70% desses crimes ocorrem dentro de casa, cometidos por familiares ou conhecidos. Ou seja, a maioria dessas agressões acontece numa estrutura familiar, o que é muito preocupante. Pois quando falamos de família, pensamos em uma base, o nosso porto seguro. E hoje, vemos que para 70% dessas pessoas que sofrem com esse tipo de violência, a família não é vista como um porto seguro. Muitas vezes, o que começa disfarçado de cuidado, paixão ou proteção pode se transformar em um ciclo de sofrimento e dor. Quando você perceber que algo está errado, não deixe de lado pensando, mas não é minha filha, ou eu nem conheço. Pense, e se fosse a minha filha? E se fosse alguém que eu conheço e amo? Além de você presenciar o crime, você participará dele, pois deixará de lado alguém que está clamando por ajuda e não está sendo ouvido. Perceba, escuta, observe e denuncie. Lembrando que quando falamos de violência, não falamos só da agressão física, daquela que deixa marcas roxas na pele, mas existe também uma violência silenciosa e devastadora, que é a violência psicológica. Humilhações constantes, rejeição, ameaça e o terror psicológico destroem a saúde e a autoestima de uma pessoa de forma invisível. E esse jovem cresce quebrado por dentro, carregando cicatrizes na alma que duram a vida inteira. Não podemos continuar aceitando que a negligência, o medo e a hipocrisia continuem roubando a infância de quem deveria apenas estar se preocupando em crescer, estudar e ser feliz. Proteger nossas crianças e adolescentes não é um favor que fazemos, é uma obrigação de todo cidadão do mundo todo. Muito obrigada. Bianca e Heloíse. Nesse momento, passo a presidência para a vereadora e vice-presidente Amanda. Boa tarde, excelentíssima presidente, amigos parlamentares e todo o público presente. Boa tarde, companheiros parlamentares e público presente. O tema escolhido hoje é o ECA, um assunto de extrema importância, mas de pouco conhecimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei criada para garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Ele garante para pessoas desde seu nascimento até seus 18 anos uma educação de qualidade, saúde, alimentação, lazer, segurança, respeito e, principalmente, a proteção contra a violência e o abuso. O ECA foi criado em 1990 para proteger jovens de todo o Brasil, defendendo seus direitos e incentivando deveres. Além da sua importância nos direitos e deveres das crianças e adolescentes, também é necessário falarmos sobre consciência, como o Maio Laranja. O Maio Laranja é um mês de combate ao abuso e à violência sexual de crianças e adolescentes, onde é de extrema importância denunciar casos e garantir a segurança dos jovens, algo que o próprio ECA defende e assegura por lei. Ele afirma que toda criança e adolescente deve ser protegido de qualquer forma de negligência, violência, exploração, discriminação e abuso. Além disso, o Estatuto determina que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de cuidar e proteger os menores, garantindo uma infância saudável. Mas será que os jovens podem ajudar nessa prevenção? Sim, nós jovens temos um papel fundamental para defender nossos direitos. Podemos ajudar denunciando casos de abusos e situações de violência, apoiando e incentivando campanhas de conscientização, respeitando o espaço e o tempo de cada um deles, preservando nossos direitos para que eles continuem sendo ouvidos e garantidos. Cada jovem, a partir da informação, do respeito e da coragem, podem fazer uma mudança na vida de alguém que realmente precise. É a nossa obrigação participar da comunidade de forma significativa. Portanto, é dever de todos nós respeitar, proteger e garantir que os direitos estabelecidos estejam sendo cumpridos de forma objetiva. Pois o ECA e o Maio Laranja podem sim andar juntos e devem. Muito obrigada. Proteger crianças e adolescentes não é apenas responsabilidade das autoridades, mas de cada pessoa que acredita em um futuro melhor. A mudança começa com pequenas atitudes e a voz da juventude pode fazer grande diferença na prevenção da violência e na promoção do cuidado e da proteção. Muito obrigada.
Stephanie. Excelentíssimo presidente do Parlamento Jovem, colegas parlamentares e demais público presente. Se eu dissesse que uma cidade do tamanho de Palmeira teve sua população inteira destruída por uma grande catástrofe, provavelmente isso causaria comoção imediata. E se eu disser que isso acontece todos os anos no Brasil, porém de forma silenciosa? Todos os anos, cerca de 30 mil pessoas perdem a vida no trânsito brasileiro. E quando ouvimos números tão grandes, temos o costume de enxergá-los como estatísticas, algo distante, frio e impessoal. Mas 300 mil mortes não são apenas números. São 30 mil cadeiras vazias no Natal, são pais que não voltaram para casa, são mães que nunca mais ouviram a voz dos filhos, são jovens que tiveram sonhos interrompidos em poucos segundos. São crianças que cresceram sem referência, sem abraço e sem despedida. E mesmo aqueles que sobrevivem, muitas vezes, jamais voltaram a viver da mesma forma. Há vítimas que precisam reaprender a andar, a falar, até realizar tarefas simples no cotidiano, que passam a precisar de cuidados frequentes, sendo necessário que outras pessoas da família também remodelem suas vidas, afetando ainda mais as famílias de forma psicológica e financeira. Talvez a parte mais assustadora dessa realidade seja perceber que parte dessas tragédias poderiam ser evitadas. Mais da metade dos acidentes acontece por negligência ou imprudência. Isso significa que muitas dessas perdas não foram obra do destino. Elas nasceram de escolhas aparentemente pequenas e simples. A escolha de acelerar mais um pouco, a escolha de responder uma mensagem rapidinho, a escolha de ultrapassar em um local perigoso, a escolha de dirigir cansado, distraído ou embriagado. Nós usamos a palavra acidente porque ela parece aliviar a culpa. Faz parecer inevitável, mas na maioria das vezes era evitável. Dirigir exige presença. As regras de trânsito não existem para limitar nossa liberdade. Elas existem para proteger vidas. Quando reduzimos a velocidade perto de uma escola, protegemos crianças. Quando damos preferência ao pedestre, protegemos famílias. Quando evitamos dirigir distraídos, protegemos futuros inteiros. No fim, o trânsito revela muito sobre quem somos. Como sociedade, revela o quanto valorizamos o tempo, a paciência e, principalmente, a vida humana. Por isso, espero que hoje vocês saiam daqui olhando para o trânsito de outra maneira. Entendam que nenhuma pressa vale uma vida, nenhuma mensagem vale uma tragédia. Nenhum atraso é pior do que uma ausência definitiva. Porque o verdadeiro destino de toda viagem nunca é o trabalho, a escola ou qualquer compromisso. O verdadeiro destino é voltar para casa. E voltar em segurança para aqueles que nos amam. Muito obrigada. Adriano. Excelentíssima presidente do Parlamento Jovem, demais parlamentares e público presente, boa tarde. A juventude enfrenta diversos desafios diante da imprudência no trânsito, principalmente pela falta de responsabilidade e conscientização da parte da sociedade. Muitos acidentes acontecem por atitudes perigosas como excesso de velocidade, uso de celular ao volante, direção sob efeito de álcool e desrespeito às leis de trânsito. Entre os jovens, isso se torna ainda mais preocupante, pois a busca por emoção e a influência de amizade pode levar a decisões impulsivas. Solicitam a parte, vereador. A parte concedido. Dados do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito apontam que mais de 4 mil crianças e adolescentes entraram em óbito ao se envolverem em acidentes de trânsito entre 2018 e 2025, onde uma das grandes causas desses acidentes é a influência de amigos e familiares, e também a busca de algum tipo de reconhecimento, onde os jovens se submetem a riscos para se encaixar em algum tipo de grupo, mas acabam tendo que pagar por consequências nada agradáveis. Diante disso, torna-se fundamental construir uma cultura de respeito no trânsito,
baseada na educação, na empatia e na responsabilidade coletiva. O trânsito não depende apenas de motoristas, mas também de pedestres, ciclistas e passageiros, que devem agir com consciência para preservar vidas. A conscientização nas escolas, campanhas educativas e exemplos positivos ajudam a formar jovens mais responsáveis e preparados para contribuir com um trânsito mais seguro e humano. Muito obrigado. Emily e Amanda. Boa tarde, excelentíssima presidente Bianca, demais vereadores e todo o público presente. Boa tarde, excelentíssima presidente do Parlamento Jovem e demais presentes. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que precisa ser tratado com seriedade e sensibilidade. Muito se fala sobre o Maio Laranja, mas você já parou para pensar como fica a saúde mental de crianças que passam pelo abuso sexual e muitas vezes sentem medo ou não sabem como se expressar? O abuso deixa marcas que muitas vezes não aparecem por fora, mas permanecem no coração e na mente dessas crianças. O medo, o silêncio, a ansiedade e a dificuldade de confiar nas pessoas passam a fazer parte da rotina de quem deveria viver a infância com segurança e alegria. Você, adulto, responsável pelo menor, não pode ignorar os sinais. Para uma criança, entender o que está acontecendo não é uma tarefa fácil. A mente deles leva um tempo para processar o ocorrido, principalmente quando o abusador é uma pessoa do seu convívio. No Brasil, cerca de 70% dos casos acontece dentro da própria casa da vítima. Por isso, além da conscientização, é fundamental falar sobre a escuta, a acolhida e o apoio psicológico, para que essas vítimas saibam que não estão sozinhas e possam reconstruir sua vida com esperança e dignidade. E diante de tudo isso, o que nós, como sociedade, podemos fazer para que essas crianças e adolescentes se sintam seguras a denunciar e buscar ajuda? É importante estar preparado quando se prontifica a prestar ajuda. Quando você não conhece muito bem a criança ou não tem tanto convívio, é essencial tentar deixá-la confortável ao máximo, sem ser uma pessoa muito invasiva, mas mostrando que está disposto a abraçar a causa. Quando você já conhece a criança, a conversa se torna um pouco mais fácil, mas ela se abre melhor com você e a conversa flui melhor. Mas é importante lembrar que isso não é uma regra e varia de criança para criança. Cada criança lida de uma forma com a situação e está tudo bem. Mas, depois de tudo isso, ainda surge uma dúvida. Afinal, como identificar que uma criança pode estar sofrendo em silêncio? Alguns sinais podem aparecer através de mudanças no comportamento, como medo excessivo, tristeza constante, isolamento, agressividade ou dificuldades na escola. Muitas vezes, a criança não consegue demonstrar em palavras o que está sentindo, mas demonstra através de suas atitudes e emoções. Por isso, é essencial que os pais, responsáveis, professores e toda a sociedade estejam atentos, saibam ouvir sem julgar e possam oferecer apoio e acolhimento. Proteger nossas crianças é um dever de todos nós. Muito obrigada pela atenção. Os sinais estão aí, e eles são apenas crianças. Então, seja um adulto atento. Infância não é para ter medo, é para ter vida. Muito obrigada. Neste momento, concedo a palavra ao presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas de Juventude do Estado do Paraná, Silberto Cardoso, para que fale um pouco sobre a importância do Conselho e o papel fundamental da participação da juventude na construção de políticas públicas mais justas, democráticas e conectadas com a realidade dos jovens paranaenses. Boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores jovens, boa tarde, alunos, boa tarde, professores. Para mim é uma satisfação muito grande ver esse trabalho desenvolvido aqui em Palmeira. O Lucas, que me fez o convite, só para que vocês, para me apresentar melhor, eu sou professor de matemática e ciências biológicas. Atualmente estou na coordenação de políticas públicas da juventude e também presidente do Conselho Estadual da Juventude. Pessoal, aqui eu sempre disse
na escola como professor, como vice-diretor, como diretor, que esse século, as mulheres vão dominar. E é uma gratificação, assim, uma satisfação muito grande ver aqui como eu estava observando ali, 7 vereadoras, 2 vereadores. Isso, acho que esse século vai ser assim. Vai ser assim. Então, os que se cuidem, porque o espaço vai ser dividido, tem que ser assim. Então, é muito bom ver isso. Pessoal, como vim para conversar um pouco com vocês, falar da importância da Câmara Jovem, assim, nesse sentido, porque eu acho que fomenta as políticas públicas, desenvolve os jovens, faz com que eles possam pensar de como a vida das pessoas pode melhorar com pequenas ações. Porque, na verdade, se você ficar pensando em ações gigantescas que vai revolucionar o mundo, muitas vezes é difícil, mas as pequenas ações é que muda a vida das pessoas. E eu tenho certeza que as ações desses jovens aqui, eles mudam a vida de muitas pessoas. Para vocês terem noção, no Paraná, falando sobre os conselhos municipais de juventude, aqui mais, acho que quem aqui tem mais de 15 anos aqui? Tem alguém que tem mais de 15 anos? Ah, sim. Eu deixei com o Lucas ali o Estatuto da Juventude. Depois, Lucas, se você puder passar para a escola que veio presente alguns exemplares, que seria interessante que os jovens possam fazer a leitura. Porque, não sei se vocês sabem, mas jovem é aquela pessoa, é considerada jovem, de 15 a 29 anos. Então, aqui está meio dividido, né? Então, está meio dividido. E é muito importante a participação, o conhecimento de como as coisas realmente funcionam. Por exemplo, o trabalho falando sobre o Maio Amarelo, que estão comentando aqui. Pessoal, no Brasil, no Paraná, em todas as regiões, Curitiba, lá, pessoal, é muita gente sofrendo com a violência no trânsito, né? A violência é muito grande e muitas vezes são ações impensadas, ações repentinas, ações que vai dar consequências negativas para a vida inteira, para aquela família que está envolvido tanto do infrator e principalmente também das pessoas que são afetadas. Então, nós temos que pensar muito na conscientização, na orientação de como se portar de respeito às leis, porque sempre falo, o meu direito termina quando começa o do outro. E se todos nós conviver bem, eu tenho certeza que a vida de todos se tornar melhor. Falando sobre os conselhos municipais da juventude, no Paraná nós temos 399 municípios. E apenas 44 têm lei do Conselho Municipal da Juventude. E apenas 22 têm o conselho ativo, funcionando. Esse conselho serve para quê? Serve para fomentar as políticas públicas, serve para buscar aqueles direitos que a juventude muitas vezes não conhece. Isso também falando sobre o estatuto. Todo jovem teria que fazer a leitura do Estatuto da Juventude pelo menos uma vez na vida. Por que isso? Porque, veja bem, como que você vai reivindicar um direito se você não conhece? Você só pode reivindicar alguma coisa se você realmente conhece. Então, pessoal, é muito importante. Até estar conversando com o Lucas aqui, Palmeira tem o conselho em lei, mas está desatualizado. Então, seria um momento importante até para os parlamento jovem pudesse fomentar essa questão, que pudesse reformular esse projeto e colocar para funcionar esse projeto. Esse conselho que é muito importante para a fomentação das políticas públicas voltada para a juventude. Pessoal,
Eu agradeço e coloco à toda disposição. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre a coordenação da juventude, sobre o Conselho Estadual da Juventude, sobre os conselhos municipais, eu estou aqui à disposição, porque a gente faz um trabalho em nível de Estado. Só para relembrando Lucas, é o seguinte, eu estive o ano passado na ONU representando a juventude do Paraná. E foi muito gratificante perceber que nossos anseios aqui, e saber que a gente tem que lutar muito, que é o anseio do mundo inteiro. Lá tinha mais de 90 países, todos brigam, todos lutam com os mesmos objetivos, e os nossos problemas aqui também são problemas fora. Então, cabe a nós também procurar lutar para melhorar a vida de todos nós aqui. Então, pessoal, estou à disposição. Caso vocês quiserem fazer algum questionamento, perguntar uma coisa, estou à disposição. Se não, então, eu agradeço, Lucas, pelo convite, agradeço a todos vocês aqui e parabenizo pelo trabalho desenvolvido aqui, porque é um exemplo para o Paraná, para o Brasil. Só assim nós teremos pessoas extremamente conscientes dos deveres e das suas obrigações. Muito obrigado. Ordem do dia. Em discussão única, o requerimento protocolado sob número 32 de 2026. A vereadora Stephanie Carla, no uso de suas atribuições legais, requer ouvido plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre a estrutura de saúde do município a respeito. Existem estudos, projetos ou planejamento para implantação de unidade de terapia intensiva, UTI, no município? Há previsão para ampliação da estrutura destinada à realização de exames e criação de novas salas cirúrgicas na Santa Casa de Palmeira? Quantos pacientes são encaminhados anualmente para outros municípios para a realização de exames, cirurgias e internações em UTI? Solicita-se ainda informações sobre o hospital desativado localizado na Vila Maria. Existem estudos, projetos ou planejamento para a revitalização e reutilização do espaço? Quais medidas de manutenção e segurança estão sendo adotadas atualmente no local? Eu quero saber quais são os impedimentos para realizar tais melhorias, pois a realização rápida no procedimento pode ser a diferença que salvaria uma vida. Além disso, Palmeira tem um hospital desativado. Eu queria saber se existem projetos para reativar esse hospital e também quais são os impedimentos para isso. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, o requerimento protocolado sob número 33 de 2026. A vereadora Nicole Moll, no uso de suas atribuições legais, requer ouvido plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação, solicitando informações sobre a ocupação e utilização das salas do Palácio da Viscondessa, principalmente sobre a existência de salas vazias ou disponíveis para o uso e a possibilidade de disponibilização desses espaços para atividade de escolas, grupos e do Parlamento Jovem. Bom, o Palácio da Viscondessa é a nossa antiga prefeitura, aquele prédio azul que tem ali no começo do centro. Tem algumas salas que estão sendo utilizadas como depósito para carteiras e está sendo utilizada como depósito. E eu queria saber se essas salas elas têm disponibilidade para aulas de recreação, até para jovens e idosos, já que é um patrimônio histórico que poderia sim ser relembrado mais frequentemente desse jeito. E também poderia ser alugado ou disponibilizado para grupos como Parlamento Jovem ou até escolas para diferentes programas. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, o requerimento protocolado sob número 34 de 2026. A vereadora Stephanie Carla, no uso de suas atribuições legais, requer ouvido plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações sobre a frota de ônibus destinada ao transporte escolar no município, bem como acerca da possibilidade de utilização desses veículos em aulas de campo. Qual o número atual de ônibus destinados ao transporte escolar no município e quantos encontram-se em funcionamento?
Existe atualmente fila de espera para acesso ao transporte escolar municipal? Se sim, quantos alunos? Quais os critérios para a utilização desse transporte para atividades externas? Existe previsão de ampliação da frota ou investimentos voltados ao transporte educacional? Eu quero saber como funciona a disponibilização de ônibus municipais para as escolas públicas e particulares fazerem aulas de campo, porque essas aulas elas dão para os alunos um conhecimento maior do que realmente está acontecendo. Qual é a demanda e a disponibilidade desses ônibus e para demais necessidades? Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, o requerimento protocolado sob o número 35 de 2026. As vereadoras Vitória Fernandes Ribeiro Machado de Mello e Heloísa de Oliveira Lewandowski, no uso de suas atribuições legais, se quer ouvido o plenário, seja encaminhado expediente Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações acerca do funcionamento dos atendimentos realizados na Santa Casa de Palmeira, especialmente quais são os critérios utilizados para a classificação por cores e definição das prioridades de atendimento, como funciona a prioridade de atendimento para crianças, idosos, gestantes, pessoas com deficiência e demais pacientes, qual é o tempo médio de espera conforme cada classificação de risco, se os pacientes e acompanhantes recebem orientações sobre o significado das cores e previsão de atendimento, quais medidas estão sendo adotadas para melhorar a qualidade, organização e agilidade dos atendimentos, se há previsão para implantação ou retorno do funcionamento da farmácia dentro da unidade hospitalar, se há falta de profissionais na unidade e quais ações estão sendo tomadas para suprir a demanda da população. Bom, queremos saber como está funcionando em questão da classificação por cores no hospital. E também queremos saber como que está funcionando a classificação por idade, em questão de criança, idosos, como que está funcionando neste caso. Eu presenciei um caso em que eu estava na fila esperando, né, no hospital, e tinha uma mãe com uma criança de 7 meses. Ela estava com muita febre, ela já estava um bom tempo esperando, e eu fui perguntar, que eu também estava esperando, fui perguntar quantas pessoas tinha na minha frente. A moça, a recepcionista, falou que tinha 7 pessoas na minha frente. E entre essas sete pessoas, a criança de 7 meses não estava entre elas. Então, eu queria saber como que está funcionando em questão da classificação por idade. E é isso. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, o requerimento protocolado sob o número 36 de 2026. A vereadora Amanda Yantas de França, no uso de suas atribuições legais, se quer ouvir do plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre quantos atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual foram realizados nos últimos 2 anos, existem campanhas de acolhimento e orientação às famílias das crianças e adolescentes que passaram por essa situação, existe acompanhamento até quanto tempo após a situação ter acontecido? Boa tarde. Então, é fundamental que o município ofereça um atendimento psicológico adequado para crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso. E também garantindo uma acolhida, um cuidado e um acompanhamento durante todo o processo de recuperação emocional. Quando a gente fala sobre abuso sexual, é uma situação muito grave e que deixa sequelas muito profundas, tanto no presente quanto no futuro. Como ainda são crianças e adolescentes e estão se desenvolvendo, afeta diretamente no desenvolvimento, na saúde mental. Então, o meu requerimento tem o objetivo de trazer mais transparência para como o município tem lidado com essa situação. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, o requerimento protocolado sob número 37 de 2026. O vereador André Taufer dos Santos, no uso de suas atribuições legais, se quer ouvir do plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre
Quais medidas são tomadas pela Rede Municipal de Saúde em casos de crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual? Se há oferta de atendimento psicológico às vítimas? Se os casos são encaminhados e denunciados aos órgãos competentes? E como está sendo realizada a divulgação da campanha Maio Laranja no município? Boa tarde, presidente, demais vereadores e todo o público presente. Essa minha proposição atende a todas aquelas crianças e adolescentes que acabam sofrendo, sendo vítimas desses casos e não sabem como denunciar, como funciona o atendimento nos pontos de saúde do nosso município, e que às vezes a criança está passando por aquela situação, o adolescente está passando por aquela situação e não sabe muito bem. Então, se dentro desses pontos de saúde há atendimento queria saber se há atendimento de psicólogos e quais são as medidas tomadas para denúncia, porque às vezes não basta só a criança passar pelo atendimento, também é de extrema importância que seja denunciado. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, o requerimento protocolado sob número 38 de 2026. O vereador Adriano Leonardo Cordel, no uso de suas atribuições legais, requer ouvir do plenário seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações com relação ao número de médicos plantonistas e sobre os gastos com medicamentos no município. Boa tarde. Então, fiz solicitando essas informações pelo motivo em que, quando estamos no hospital, essas coisas, a gente acaba tendo uma demora muito grande para ser atendido e a gente fica esperando por muito tempo. Isso pode levar muitas pessoas que estão muito mal, levar a caso de óbito e essas coisas. Também fiz um pedido pedindo informações com os gastos de medicamentos para saber se está sendo gastado de uma forma correta, se os medicamentos são corretos, porque muitas pessoas precisam também de remédios básicos e remédios que não estão ao nosso alcance. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, o requerimento protocolado sob número 39 de 2026. A vereadora Bianca Cap, no uso de suas atribuições legais, requer ouvir do plenário seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre a disponibilização de materiais hospitalares nas unidades básicas de saúde do nosso município. Nesse momento, passo a presidência para a vice-presidente vereadora Amanda. Então, eu fiz esse requerimento para saber, principalmente, como funciona a disponibilização dos materiais. Por exemplo, a pasta de dente para o dentista que está trabalhando lá, uma atadura para o médico plantonista que está trabalhando lá. Todos esses materiais que a gente acaba utilizando para ajudar na recuperação, eu quero saber como funciona, como a secretaria disponibiliza para todos os postos do nosso município. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 22 de 2026. A vereadora Stephanie Carla, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para que veja da possibilidade de realizar a instalação de placas de identificação com os nomes das comunidades rurais do município. Palmeira tem muitas comunidades rurais e os munícipes não sabem chegar até elas. No caso, por exemplo, uma ambulância precisar chegar rapidamente a um lugar como esse, pode ser difícil identificar por qual caminho seguir. E as placas são uma opção barata para resolver esse problema. Em Palmeiras, as comunidades turísticas, já existe esse emplacamento. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 23 de 2026. A vereadora Emily Vitória Viante, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que veja da possibilidade de realizar manutenção da calçada localizada na Avenida 7 de Abril, com início na esquina com a Rua Coronel Pedro Scherer.
Então, é uma das ruas mais movimentadas da cidade por causa das escolas e a calçada está numa situação muito precária porque só tem muita grama e terra, não tem como passar. E muitas vezes os moradores, né, que passam por lá precisam passar pela rua. Só que a gente também sabe que a calçada geralmente é um dever de cuidar do morador da casa, né? Então, eu gostaria que fosse feito esse estudo para fazer a reforma da calçada. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 24 de 2026. A vereadora Vitória Fernandes Ribeiro Machado de Melo, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que seja realizada manutenção completa no Parque Infantil, na rua Pedro Moscaleschi, próximo à Casa 113. Bom, esse parque que eu coloquei no meu requerimento, na minha proposição, na verdade, ele fica localizado na rua Pedro Moscaleschi. E esse parque está com... Eu vou dizer que ele não tem como usar. É um parque para criança, então ele está com pouco, não tem como acessar ele direito, porque era para ser um lugar para lazer para as crianças. Ele já não tem pedaços do parquinho, está destruído. Quando chove, fica uma poça enorme e junto com essa água que fica ali parada acumula lixo. Então, para as crianças que residam perto, que usam esse parquinho como lazer, já não pode mais. Porque quando fica nessa situação precária, não tem como usar. Então, eu propus de fazer a manutenção do parquinho para os moradores que utilizam ele. Muito obrigada. Votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 25 de 2026. A vereadora Bianca Cap, no uso de suas atribuições legais, indica ao Departamento de Segurança e Trânsito que veja da possibilidade de realizar a substituição dos tachões localizados nas ruas João Perota, Johannes Jansen e Teófilo Lian Trabucci, por sinalização na via, como pinturas e placas. Nesse momento, passo a presidência para a vice-presidente e vereadora Amanda. Então, essas ruas que eu indiquei aqui na minha indicação são ruas que se encontram com a Avenida Daniel Mansani, uma das principais da Vila Rosa, que inclusive tem entrada para BR lá. Os tachões são as popular tartarugas. E, normalmente, a gente vê elas sendo utilizadas dentro da cidade como redutores de velocidade, usadas na transversalmente à via. E isso, segundo a lei da CONTRAN, que é uma instituição que faz as leis de trânsito no Brasil, isso não é permitido. Usar os tachões transversalmente não é permitido dentro da cidade. O certo seria usar a favor da via. E aqui a gente vê, nessas ruas indicadas, a gente vê elas sendo usadas na transversal como redutores de velocidade. Palmeira, atualmente, não é um município que tem uma relação obrigatória com a CONTRAN. Então, teoricamente, o Palmeira não está contra a lei. Mas, se algum dia o nosso município vier a ter essa relação, eu acredito que seria muito mais fácil para o município não ter que revisar todas as ruas. Inclusive, esses tachões que eu indiquei, eles não estão completamente na via. Dois deles, dos três, eles estão só na metade da via, o que acaba fazendo que motoristas desviem pela contramão e acaba piorando a situação, que pode causar um acidente, né? Porque às vezes é uma esquina. Então, se alguém virar em alta velocidade, acaba que não vê e pode causar um acidente muito grave. E, na verdade, não seria só a retirada, seria a troca. Seria feita a retirada e depois seria feita a pintura na via para indicar a redução de velocidade, ou também, ou usado junto, ou talvez só essa opção, utilizar placas de sinalização para os motoristas poderem
reduzir a velocidade de uma distância maior. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 26 de 2026. A vereadora Stephanie Carla, no uso de suas atribuições legais, indica ao Departamento de Segurança e Trânsito que veja da possibilidade de alterar o estacionamento dos ônibus escolares da Escola Municipal Integrada Imaculada Conceição Jesuíno Marcondes, na rua 15 de novembro, para Jesuíno Marcondes. Durante horários de pico, coincide com o horário da saída da escola. Os carros que estão descendo a rua Jesuíno Marcondes têm que ir até o meio da esquina para conseguir enxergar o trânsito. Se pegar esse estacionamento e transferir ele para a rua Jesuíno Marcondes, não vai atrapalhar. E também tem uma porta da escola que dá acesso fácil a essa rua. Sendo uma rua que só desce, não precisa que ninguém enxergue os carros que estão vindo. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 27 de 2026. A vereadora Emily Vitória Viante, no uso de suas atribuições legais, indica ao Departamento de Segurança e Trânsito que veja da possibilidade de instalar espelho convexo na rua Isaías Batista Teixeira, Rocio 2, próximo à panificadora. É um trecho bem movimentado e é uma curva que foi feita uma construção muito grande e muito alta que tomou toda a visão. Já aconteceram vários acidentes, isso está tornando cada vez mais perigoso porque as pessoas acabam passando pela contramão. Então, esse espelho iria facilitar muito e ia trazer bem mais segurança também. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 28 de 2026. O vereador Adriano Leonardo Cordel, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura a manutenção ou substituição da grade de proteção do bueiro na rua 15 de novembro, número 1243, Centro. Então, muitos moradores dessa localidade acabam reclamando pela manutenção do bueiro, por conta que quando chove acaba tendo muita correnteza, porque isso é chegando ali na Vila Militar e é uma descida. E daí ela fica fazendo meio que um movimento de correnteza, o que leva a água para dentro das casas. Também, por a grade estar quebrada, o asfalto fica abrindo buracos aonde é o acostamento, para onde os carros podem estacionar, e com os buracos acaba atrapalhando a mobilidade dos carros. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 29 de 2026. A vereadora Nicole Moll, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Saúde que seja implementado programa de logística para o abastecimento de medicamentos nas unidades básicas de saúde, UBS, localizadas no interior do município, com organização periódica das entregas e monitoramento dos estoques. As unidades básicas de saúde no interior são dificilmente... Não. As unidades básicas de saúde do interior são abastecidas, mas não frequentemente quanto as da cidade. Como isso prejudica os moradores, já que quando eles recebem uma receita e vão lá no postinho pegar o medicamento, não tem, eles talvez tenham que se deslocar até a cidade para adquirir o medicamento que precisam. E com essa logística, melhoraria muito mais para pessoas da localidade do interior para pegar seus remédios. É isso, muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, a indicação número 30 de 2026. A vereadora
Emily Vitória Viante, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Saúde que veja da possibilidade de inserir atendimento psicológico nas unidades básicas de saúde, UBS, na área urbana e rural. A gente sabe que quando precisam de atendimento psicológico, geralmente é encaminhado para o SEM e para o CAPS, mas é uma fila de espera muito longa. E a gente sabe que geralmente quando a pessoa procura, ela precisa meio que depressa. E para o pessoal do interior, a gente sabe também que é muito difícil eles virem até Palmeira com frequência para fazer esse atendimento. Então, ter alguém em plantão nos postos, para quando uma pessoa precisa de alguma coisa, seria muito interessante, principalmente para o pessoal do interior. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 31 de 2026. A vereadora Bianca Cap, no uso de suas atribuições legais, indica ao Departamento de Segurança e Trânsito que veja da possibilidade de realizar a instalação de espelhos convexos no cruzamento entre as ruas Vicente Machado e Coronel Macedo. Nesse momento, passo a presidência para a vice-presidente vereadora Amanda. Então, essas ruas são as de encontro ali com a esquina da Mendes Hipólito, do Realeza, daquela pizzaria que também tem ali perto. Ali, que é do meu conhecimento, já aconteceu um acidente envolvendo pedestres e famílias, principalmente em horário de pico ali. Tem muitos pais que estacionam tanto na esquina da rua que desce da Cacau Show, quanto na esquina daquela que atravessa praticamente Palmeira inteira, aquela que entra da 15 e vai indo. Tem muita gente que estaciona ali e isso acaba atrapalhando a visão de quem desce e de quem precisa virar para entrar para outra rua. O espelho convexo, nesse caso, seria uma das opções mais viáveis, porque vai facilitar a visualização tanto de quem está em uma via quanto de quem está em outra via, vai evitar acidente e é uma opção barata. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 32 de 2026. A vereadora Heloísa de Oliveira Lewandowski, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que seja realizada a manutenção da calçada localizada na rua Padre Camargo em toda a extensão da ponte, bem como a reconstrução da estrutura de proteção existente junto ao rio que passa sob a via. Bom, para quem não se localizou, esse trecho aqui da calçada, ele fica ao lado do supermercado Franco. E, bom, é uma calçada que ela está totalmente em uma situação muito precária. Ela está cheia de buracos, cheia de pedras e relevos. Acaba atrapalhando muito, tanto para pedestres quanto para ciclistas e também para as pessoas deficientes, os PCDs, que usam cadeira de roda, ou até mesmo para mães que usam carrinho de bebê para poder passar por aquela via. Bom, atrapalha bastante a questão da calçada e também a questão onde tem uma estrutura de proteção que vem junto, onde ela protege de um rio que passa sob a via, ou seja, debaixo da via. Bom, do lado ele é grande e aos lados ele tem falta espaço. Então, facilmente alguém pode cair ali, independente do tamanho. Também crianças que estejam olhando o rio ali por baixo, elas podem se inclinar e acabar caindo, porque é muito baixo. Então, seria bom a manutenção da calçada e também no quesito da estrutura de proteção, onde já foi realizado na Praça Francisco Risto, onde pode a mesma coisa que fizeram lá, ou seja, da grade de proteção, a mesma coisa na estrutura de proteção que tem na rua Padre Camargo. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 33 de 2026. A vereadora Bianca Cap, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura a restauração, manutenção ou substituição dos bancos de todas as praças públicas de nosso município. Nesse momento, passo a presidência para a vice-presidente vereadora Amanda. Então, acredito que todos que estão aqui hoje são moradores de Palmeira. E também, já pelo menos uma vez na vida, utilizaram do seu momento de lazer para ficar na praça, às vezes conversando com um amigo, para encontrar algum familiar, alguém que veio de fora. Então, essas praças, não só a do centro,
praticamente todas elas são usadas diariamente pelos nossos munícipes. Só que os bancos dessas praças estão em condições que limitam a utilização. Por exemplo, falta alguma madeirinha no banco, o banco é muito baixo, às vezes a criança que senta ali acaba escorregando porque não tem como sentar, um idoso pode acabar caindo, o próprio banco pode acabar quebrando. Então, para mim, isso é uma coisa muito importante manter utilizável para tanto nós munícipes, moradores, quanto para as pessoas que vêm visitar, porque é um espaço cultural. É importante manter de uma forma bonita para todo mundo. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 34 de 2026. O vereador Adriano Leonardo Cordel, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Saúde que seja realizada a aquisição de mais medicamentos, especialmente medicamentos básicos e aqueles com baixa disponibilidade na rede municipal. Então, eu acho que deveria ser feita a aquisição de medicamentos básicos ou aquele com baixa disponibilidade, pelo motivo em que muitas das vezes as pessoas apenas têm uma gripe, que por não ter uma renda assim que não consiga comprar, ela vai na farmácia, em algum posto próximo, consegue um medicamento, e isso pode ajudar muito, porque o quadro clínico da pessoa pode não piorar, ficar mais tranquilo pelo medicamento. Também tem o exemplo de uma amiga minha, que ela estava grávida e faltava uma vitamina para o corpo dela, né? Que ela não estava conseguindo repor com o próprio corpo. E precisava de uma medicação muito cara, porém ela não tinha condição. E daí ela pegou, foi na farmácia municipal, tudo, e conseguiram um medicamento para ela. Graças a Deus, claro, né? Agora a mulher está bem junto com a criança dela, e muito obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 35 de 2026. A vereadora Heloísa de Oliveira Lewandowski, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que realiza a limpeza e adequação da grade de proteção no bueiro localizado na rua Antônio Bafilho, em frente ao número 129, Jardim Bela Vista. Bom, a minha amiga, a casa que eu coloquei de referência, que é a casa de número 129, ela mora ali. E, frequentemente, quando ela vai para a escola, ela sempre tem que acabar desviando. Por quê? Porque tem um bueiro, antigamente era um bueiro, onde está muito grande, vocês não estão entendendo o tamanho do buraco que está. Está cheio de terra, tem vegetação, tem pedaço da calçada quebrada dentro, tem tudo ali dentro, tudo que vocês podem imaginar. E, bom, ele fica um pouco na rua, ou seja, que seria o município teria que ver, e metade na calçada, que seria do próprio morador da casa decidir o que ele faz. Que eu sou ciente que existe uma lei, da lei do número 19 de 2020, que diz sobre isso, que seria a questão do morador decidir se ele quer ou não arrumar e ver o que ele vai fazer. E eu indico isso porque ajudaria muitas pessoas que passam por ali, porque ali mora bastante pessoa, e também a minha amiga que mora ali, que ajudaria ela muito, porque ela sempre diz que a situação dele está realmente muito precária. Muito obrigada. Votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 36 de 2026. A vereadora Emily Vitória Viante, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Saúde que veja da possibilidade de realizar a criação de aplicativo de agendamento e acompanhamento de exames e consultas. Se existisse um aplicativo para fazer agendamento de consulta e exame nos postos, né, seria muito mais fácil e tornaria também a vida de quem trabalha muito mais fácil por causa da grande movimentação que acaba
trazendo uma grande demanda, porque geralmente as pessoas vão para a fila de espera, tem gente que precisa consultar na hora, e tem gente que vai só para pegar um remédio e acaba, entre aspas, atrapalhando quem foi para algo mais importante. Esse aplicativo manteria a agenda muito mais organizada. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 37 de 2026. A vereadora Stephanie Carla, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para que veja da possibilidade de realizar a instalação de manilhas, palanques ou estacas de alumínio nas rotatórias da colônia francesa. As pessoas cortam o caminho nessa rotatória por lugares destinados a pedestres. A instalação desses palanques aumentaria a segurança para os pedestres. Eu escutei um relato de que uma criança, recentemente, quase foi atropelada lá por conta disso. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 38 de 2026. A vereadora Nicole Moll, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que sejam realizados reparos e manutenção periódica na rua Dom Alberto Gonçalves, incluindo recapeamento asfáltico, correção de buracos e avaliação da drenagem pluvial. Bom, essa é a rua que tem aquele segundo mercado do Osternac, que desce da Cássia Calã até ela chegar na BR. Bom, desde a Cássia Calã para baixo, aquela rua antigamente era a rua de paralelepípedos, aqueles quadrados que é de pedra. Aí foi feito asfalto por cima e com o tempo foi meio que mexendo e o asfalto foi tendo erosão e ficou meio ruim a transitação. Foi coberto e não adiantou muita coisa. E queria que fosse dado prioridade para essa rua, para o ajeitamento dela. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 39 de 2026. A vereadora Emily Vitória Viante, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que realize o recapeamento asfáltico na localidade de Vieiras, em toda a sua extensão. Eu fui para lá recentemente e desde o começo até boa parte do caminho para ir para Campestre tinha asfalto e acabou sendo tomado por muita terra, então tem bastante buraco agora. Uma boa opção também seria trocar por paralelepípedo, porque é movimentado por causa da escola e as capelinhas, que são um dos principais pontos turísticos da cidade. Tá bem difícil passar por lá, então essa reforma seria uma boa alternativa. Muito obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 40 de 2026. A vereadora Vitória Fernandes Machado Ribeiro de Melo, no uso de suas atribuições legais, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que veja da possibilidade de instalar bueiros e melhorias no sistema de drenagem da via na rua Antônio Vitório Viana, Vila Rosa. Bom, essa rua da Antônio Vitória Viana, ela foi reasfaltada recentemente e é uma coisa boa, né, que muitos moradores esperavam, porque estava numa situação precária. Só que com esse reasfaltamento ficou um vão entre a via e a calçada. E quando chove, vai muita água para esse vão e com lixo. E eu fui atrás de informação para saber se tinha galeria, né, na rua, e tem. Mas eu queria ver a possibilidade de colocar bueiro nessas partes em que estão acumulando água. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 41 de 2026.
A vereadora Heloísa de Oliveira Lewandowski, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Saúde que veja da possibilidade de criar o programa de descarte consciente de medicamentos e embalagens. Bom, o que consistia esse programa de descarte consciente de medicamentos? Bom, seria espécies de caixas onde poderia ser instalado nas unidades básicas de saúde, onde os próprios cidadãos poderiam depositar ou medicamentos vencidos para fazer o descarte consciente, ou medicamentos em excesso para doar para as famílias que, infelizmente, não têm uma renda para poder comprar esses remédios. Bom, também a gente poderia espalhar pela unidade cartazes informativos e folders para toda a população, porque muita gente não tem acesso a essas informações e não sabe onde fazer o descarte consciente, como fazer, quando fazer. Então, esses folders e cartazes ajudariam em muita coisa. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Em discussão única, a indicação número 42 de 2026. A vereadora Amanda Yantas de França, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação que veja da possibilidade de realizar a criação de feira mensal de troca de livros com integração de sarau aberto ao público. A minha indicação, ela tem o objetivo a acesso à cultura, à leitura e também à população a participação de atividades culturais de maneira simples. É uma atividade que não vai gerar muitas despesas para o município e para a população não vai gerar despesa alguma, mas vai gerar muitos impactos positivos. E também, junto com o sarau aberto, vai valorizar ainda mais o trabalho dos artistas de Palmeira, dos artistas regionais. Porque muitas pessoas não sabem que temos grandes escritores, temos pessoas que têm um trabalho muito bom voltado à cultura, e essa vai ser uma forma deles mostrarem o seu trabalho e também de incentivar toda a população, principalmente os jovens, à leitura. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada por todos. Gostaria de registrar um agradecimento especial à presença do presidente do Conselho Estadual da Juventude, que hoje prestigia nossa sessão e fortalece ainda mais o diálogo entre a juventude e os espaços de participação política. Sua presença representa um compromisso com a construção de políticas públicas voltadas aos jovens e inspira todos nós que acreditamos na participação juvenil como ferramenta de transformação social. Também agradecemos com muito carinho aos alunos do Colégio Estadual Coronel Davi Carneiro, que acompanharam essa sessão e demonstraram interesse pela política, pela cidadania e pelo papel da juventude na sociedade. Ver jovens ocupando esses espaços é motivo de esperança e mostra que o futuro está sendo construído por pessoas conscientes e participativas. Nosso agradecimento especial às diretoras Vanessa e Kelly pelo incentivo, apoio e dedicação em aproximar os estudantes desses espaços democráticos, promovendo uma educação que vai além da sala de aula e forma cidadãos mais críticos, ativos e comprometidos com a comunidade. Agradecemos também o apoio incansável do presidente dessa casa e dos demais vereadores para a evolução do programa. Obrigado por nos prestigiarem e acompanharem nosso trabalho. Como nada mais existe a ser tratado na presente sessão, reforçamos que a última sessão ordinária do primeiro período legislativo está marcada para o dia 25 de junho, no horário regimental de 13h30. Agradeço a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declaro encerrada a presente sessão.